Muito boa tarde, gente boa! Tá começando um Globo Esporte especial, afinal de contas, o dia é especial. Hoje é dia de Fla-Flu, gente, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca 2025. Logo mais, Maracanã vai receber mais um grande Fla-Flu e o Globo Esporte está esquentando esse jogo para você. Claro, você vai ver esse jogo ao vivo na Globo, né? Depois de Mania de Você, tem Fla-Flu ao vivo na Globo. Bom, no Globo Esporte tem reportagem especial com Canóbio, mais um gringo conquistando o coração tricolor, tem jogado bem o Canóbio. Tem reportagem especial falando de Luiz Araújo, que deve ser, inclusive, a opção do Felipe Luiz para entrar no lugar do Bruno Henrique, que está fora desse primeiro jogo da grande final. Luiz Araújo, inclusive, tem feito golaços, né? E também dois convidados muito especiais que tem uma história muito bacana no Fla-Flu. Eu vou começar agora acionando a nossa reportagem Informação no Globo Esporte. Primeiro Fluminense, com você, Ana Flávia Nunes. Ei, Escobar, tudo bem? Ótima tarde para você, para todos que nos acompanham. A gente está aqui no hotel onde o Fluminense já está concentrado para esse jogo importantíssimo de hoje à noite. Os jogadores passaram agora há pouco por aqui, chegaram por volta de 12h10 e eles já nesse momento estão indo almoçar. Depois eles têm um período para descanso, às 5h30 vão fazer um lanche, às 6h30 tem a preleção, que é aquele bate-papo antes do jogo com o técnico Mano Menezes, e aí na sequência todos vão para o Maracanã. Agora falando sobre a provável escalação do Fluminense para esse Fla-Flu de hoje, o time deve ter de volta, né, a equipe titular, o zagueiro Thiago Silva, que está recuperado da lesão no calcanhar esquerdo. E aí a gente vai colocar o provável Fluminense aí, o campinho para vocês na tela, que tem Fábio, Guga ou Samuel Xavier, Thiago Silva, aí tem a dúvida de quem faz a dupla de zaga com ele, Ignacio ou Freitas, Gabriel Fuentes, Otávio, Martinelli, Arias, Serna, Canóbio e Cano. Esse o provável Fluminense para hoje, Escobar. Ô, Ana, vamos falar de Germancano. O cara teve um ano difícil ano passado, mas esse ano tá bem diferente, a ponto até de estar brigando por artilharia, né? Exatamente, Escobar, mais uma vez, Germancano é esperança de gols para um Fla-Flu. Ele que está vivendo agora um momento em que ele recupera a boa forma, depois de um 2024 difícil, de lesões, poucos gols. Esse ano ele já tem 10 gols marcados pelo Fluminense, superando, né, a quantidade de gols do ano passado, quando ele fez 7. Ele está na briga da artilharia, né, pela artilharia do Campeonato Carioca, com 6 gols marcados, mesmo número do Verratti. E o que deixa a torcida do Fluminense ainda mais animada e empolgada para hoje é saber que o Flamengo é a maior vítima do argentino, né? Ao todo, o Cano tem 7 gols contra o Flamengo e destes gols, 5 foram em jogos que valiam título. As finais do Carioca de 2022 e 2023, torcida bastante confiante para hoje. Lembrando, Escobar, que cerca de 30 mil ingressos foram vendidos até agora para o jogo. Ana Flávia, a repórter que não falha, muito obrigado. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos lá pro Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, conversar com o Ricardo Lai. Ô, Lai, primeiro passa pra gente aí qual deve ser a escalação do Flamengo para hoje. Fala, Escobar, abraço para você, boa tarde a todos. É preciso a gente reforçar, né? Já que é clássico, o rei dos clássicos, como o torcedor do Flamengo gosta de falar, né? O Bruno Henrique tá fora hoje, lesão na coxa direita. A boa notícia pode ser a presença do Danilo entre os jogadores relacionados. E vamos já pro campinho, né? Para saber essa provável escalação do Flamengo, com o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, o Alexandro na lateral esquerda e a dupla de zaga com o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Aí no meio de campo, o Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta, e mais à frente ali, Gerson, Plata e o Luiz Araújo, né? O Flamengo que chega à sua sétima decisão, melhor dizendo, seguida de Campeonato Carioca. Foi campeão em 4 das últimas 6 oportunidades, perdendo 2 justamente, né, para o Fluminense. É o Flamengo que venceu o ano passado, Nova Iguaçu foi campeão, quer buscar, né, o título mais uma vez, começando hoje à noite no Maracanã, Escobar. Pois é, Lai, e o Felipe Luiz está fazendo um trabalho espetacular no Flamengo desde que assumiu. Só quem venceu o Flamengo do Felipe Luiz esse ano foi o Fluminense, né, cara? Aliás, não perdeu. Justamente o Fluminense, Escobar, o rival aí.
É justamente o Fluminense, o único time que conseguiu vencer o Flamengo do técnico Felipe Luiz, né? Foi em outubro do ano passado. O Felipe Luiz recém havia assumido o comando do Flamengo, era o terceiro jogo dele, né? Já um clássico Fla-Flu. A situação, né, na época era o seguinte: o Flamengo estava na caça aos líderes do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Botafogo estava um pouco mais distante, enquanto o Fluminense lutava para se afastar, né, da zona de rebaixamento. E aí no clássico Fla-Flu, o Fluminense venceu por 2-0, gols do Lima e do Arias, né? O Felipe Luiz, à época, disse que foi uma derrota dura, até porque 3 dias depois seria o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Aí de lá para cá o Flamengo conquistou a Copa do Brasil, neste ano a Supercopa, por isso que o torcedor brinca, né? O título, né, são 2 títulos e uma derrota. Tem mais títulos que derrota o Felipe Luiz no comando do Flamengo. E o Flamengo é o time desse começo de temporada. É o time melhor, que vem desenvolvendo um futebol melhor. O desfalque do Bruno Henrique é sério, porque ele já era uma solução ali para o comando do ataque. Já era, não digo um improviso, porque ele já jogou muito ali, mas era uma adaptação que o time perde. Agora deve ter o Luiz Araújo no lugar dele e se revezando ali com o Plata na função da centroavância. É isso aí. Nossa, mas já é bom demais, né? Opa, mais do que qualquer um tem, né? Eu não vou falar que eu acho zero problema o Bruno Henrique não participar do jogo, porque imagina, né? Não dá nem para falar isso de um cara muito decisivo, principalmente nesse tipo de jogo. Mas para quebrar a cabeça ali, não vejo o Felipe Luiz com super problema. Porque acho que a gente chegou a debater, inclusive, se o Luiz Araújo mereceria entrar como titular. Ele foi questionado isso na coletiva, né? Aí seria no lugar do Plata, na partida contra o Vasco, e aí seriam o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. E ele falou sobre como ele gosta da entrega do Plata também, com a bola, sem a bola. Um jogador que, enfim, dá outra dinâmica para a equipe. E o Luiz, ele sempre entra muito bem. Mas eu acho que o Flamengo está muito bem servido ali com o Luiz Araújo, que em vários momentos em que o Flamengo era baixo na temporada passada, ele entrava e dava uma outra dinâmica para a equipe, aquelas partidas de Copa do Brasil contra o Amazonas, ele que mudou o ritmo do time quando entrava. Eu gosto muito do Fluminense que está se desenhando para a temporada. A volta do Thiago Silva é a grande notícia para a zaga, tendo que lidar, o Mano, com a ausência do Ganso, pensando em outra situação de jogo, meio de campo muito forte com o Otávio, com o Martinelli. Gosto de Serna e Canóbio do outro lado, com o Cano e o Arias. Então, acho muito interessante o que tem mostrado o Fluminense nesse início de temporada e respeitando muito também a característica de jogadores, né? Porque se a gente pensa na estrutura de Mano Menezes, se defende muito bem, uma equipe montada para isso, mas a característica dos jogadores é de buscar o jogo também. Canóbio é assim, Arias é assim, Cano, meio de campo, o Lima hoje voltando, mas não entre os titulares. Então acho que vai ser uma partida bem disputada, bem legal de acompanhar. É o adversário ideal de um para o outro, de um do outro, nesse momento da temporada, no cenário do Campeonato Carioca, assim, seria realmente a final que o Flamengo... Os 2 melhores times, você entendeu? né? É isso, né? Mas o Flamengo foi o melhor time do campeonato. O Botafogo, assim... O Flamengo foi o melhor time do campeonato. No papel, na teoria, é um time superior ao Fluminense, vai. Até pelo que fez ano passado, claro. Para igualar nessa final ideal que eu tô falando, mas... Ainda não entrou. Exato. Não fez por merecer na zona de classificação, na fase de classificação, né? Então, olhando para os times que foram e para esse momento, é a final dos 2 times que melhor jogaram até aqui, né? E assim, a gente está pensando, claro, no Fluminense, que incorporou muito ao longo do campeonato, né? A Mari citou o quarteto, né? O Serno, o Canóbio, John Arias e o Cano. Mas hoje esses jogadores também vão ter uma função muito importante, porque eu imagino o Fluminense menos tempo com a bola. Ah, com certeza. E ao ficar menos tempo com a bola, o Fluminense tem uma missão de tentar tirar espaço do Flamengo. Ele precisa piorar o Flamengo. É muito difícil você enfrentar o Flamengo, por melhor jogador que você tenha, de igual, do mesmo nível, jogando aberto, dando espaço. Não. O Fluminense foi bem na primeira fase, quando fez um jogo em que ele pouco criou, mas o Flamengo também não criou tanto para ganhar o jogo. Eu acho que passa muito por aí o Fluminense hoje ter chance para ganhar no Maracanã e levar vantagem para o segundo jogo. Porque é um time que está muito confiante do Flamengo, muito bem treinado, os jogadores atuando em um nível alto, né? O time não atua, sobrou em boa parte do estadual. Hoje vai enfrentar um time que geralmente coloca muito mais dificuldade e tem muito mais recurso para tirar, para incomodar também. Mas o Fluminense hoje, esses jogadores que estão muito bem do meio para frente, vão ter de ter uma atuação muito boa do meio para trás também. Passa muito por aí.
É preciso piorar o Flamengo, marcar muito o Flamengo, muita concentração, tirar espaço para, sim, aí você tem Arias que pode resolver, Germancano que pode resolver, Canóbio que tem resolvido também. É um time que deve dar ao Flamengo muito mais trabalho, mas o Flamengo, em condições normais, temperatura e pressão, chega em uma condição de um pequeno favoritismo para esse campeão estadual. Se eu conheço o Mano, acho que ele vai travar hoje para arriscar um pouco mais domingo. Ele vai encarar isso aí como 180 minutos, que já não são mais 180 hoje em dia, né? Botam uns 200 aí. Mas ele vai tentar hoje emular o que ele fez no jogo da primeira fase de Taça Guanabara. Ele falou isso na coletiva, né? Falou. Que para tentar um título precisa de algo mais. Só que eu acho que esse algo mais ele vai guardar para outro jogo. Hoje, se ele fizer um jogo exatamente igual àquele da fase regular do campeonato, ele ainda está no lucro. Ele assinaria o empate, você acha? Ele vai vivo para o último jogo. Vai mesmo. E não tem por que, talvez, se colocar de uma outra forma ou de uma outra postura nesse primeiro jogo. Acho que fugiria até da característica dele como treinador. Eu acho que ele criaria... Ainda que tenha peças Tem muitas. para Muitas, poder propor muitas. algo diferente. Agora, Muitas. é o que o Prats está falando, né, Prats? Você, com esses caras e numa ideia de propor um pouco mais de jogo, aí você vai querer chegar no patamar, você vai querer conversar de igual para igual com um time que sobra qualidade. E tendo ainda outros 90 minutos, não vai cutucar onça com a vara curta. Não é? É. Talvez Vamos seja levar você essa melhor final tentar do igualar para banho-maria. baixo do que igualar para cima. É isso, O né? regulamento do Carioca na final, ele muda em relação à semifinal. Não tem vantagem mais, né? Então, Flamengo e Volta Redonda tinham uma vantagem na semifinal pelas campanhas que eram as melhores. Na final, não. 2 empates, pênaltis. Hoje, 1-0 Flu. Domingo, 2-1, 1-0, 3-2 Flamengo. Pênaltis. Então, também tem isso, né? Que, como falou bem o professor, um empate hoje está tudo muito indefinido para domingo. Ninguém tem vantagem domingo. O Mano certamente está pensando nisso. sim. Agora é um time mais confiante, mais encorpado. O Fluminense cresceu muito ao longo do campeonato. Um bom trabalho do Mano, que é um Bom baita trabalho. de um treinador, né? Bom trabalho. E fazendo um excelente trabalho esse ano. O Felipe Luiz dispensa comentários e apresentações, porque desde o final do ano passado já se mostrou um cara que, assim, conseguiu chegar para arrumar o time, né? Não é? Diferenciado, assim, por mais que... com muita experiência em campo, ali como treinador, não tinha muita experiência, né? Vindo Mas subir parece que da base para... com a base e tudo mais, então, e parece que, né, caiu como uma luva ali, o terno do cara, do técnico do Barcelona de Guayaquil lá, né? O Felipe Luiz poderia treinar de terno, porque tá, assim, ele vem fazendo um trabalho muito legal. Está muito assim. alinhado com essa nova diretoria também, né? Então, assim, a gente vê o Felipe Luiz nessas duas fases de Flamengo. Na temporada passada, ainda pegando a reta final da antiga diretoria. E agora, tendo ali um relacionamento muito interessante com uma outra forma de se fazer futebol no Flamengo, né? Uma forma muito mais profissional, com a chegada do Boto, um mercado ali muito pontual, mas com peças... Né? O Juninho a gente ainda não pode falar tanto, mas Danilo, com o Felipe participando muito desse processo e também liberando jogadores e negociando jogadores com um discurso já mais aberto e transparente com o torcedor. A gente não via médicos do Flamengo dando entrevista como a gente viu agora para falar da ausência de um outro jogador, o departamento que também muda. Então, é um jeito Felipe Luiz agora que a gente está conhecendo, que na temporada passada era uma outra forma de trabalhar. E esse diálogo com a torcida, né? O time joga exatamente do jeito que a torcida quer. O técnico anterior, que era o Tite, era o contrário. Né? A torcida era totalmente avessa ao jeito que o Tite propunha o jogo. O jeito do Felipe Luiz é o jeito que o rubro-negro quer ver o time jogando. E ainda sobre a possibilidade de pênaltis, ir para os pênaltis com o Fábio é uma vantagem. É uma grande notícia. Fluminense. Claro que é. Vantagem. É um daqueles times que quem tem Fábio, Cássio, tinha Rogério Ceni, eram times que contavam para si o trunfo das penalidades. Em condições normais, esses jogadores, esses goleiros, eles são um trunfo nessa condição. Sim. Claro que ninguém quer ir para pênalti, mas é uma possibilidade real. Vamos dar uma olhada nos prováveis times, então, para hoje? Fluminense e Flamengo fazem a primeira decisão do Campeonato Carioca. Vamos lá. Fábio, Guga, Thiago Silva, Inácio e o Fuentes, Otávio, Martinelli, Arias, Canóbio, Serna e Cano. Uma dúvida no companheiro do Thiago Silva, que está voltando, Pode ser o Freitas. Para essas O finais. Silva voltou contra o Volta Redonda. Essa foi uma boa notícia. A Mari falou muito bem contra o Volta Redonda no segundo jogo, que já estava 4-0 do primeiro. A volta do Thiago Silva foi uma volta quase para garanti-lo na final contra o Flamengo.
E ali entre Guga e Samuel Xavier, eu sou mais o Samuel Xavier, mas todo O caso... Guga tem jogado bem, prof. O Mano é o Mano. Tem jogado bem. Tem desempenhado. Um baita reforço para a parte de trás, né? Porque, como vocês bem disseram, do meio para frente está muito bem servido. Muito bem. E Fluminense. esse quarteto, né, Matheus, começou em um jogo que o Fluminense foi mal. O Mano lembrou disso outro dia. Esse quarteto, Arias como mais centralizado, Serna de um lado, Canóbio e Germancano, esse quarteto jogou naquele jogo contra o Botafogo, que o time foi muito mal. Perdeu por 2-1 e poderia ter tomado mais. O Botafogo teve a boa atuação do ano do Botafogo foi aquela. E o Mano falou que a partir daquele jogo, que parecia que estava tudo errado, ele viu, olha, eu acho que tem um caminho para seguir. E os 4 cresceram muito juntos. E o Arias é o melhor do país, né? Para mim, sem dúvida, coletivamente faz coisas que poucos fazem. Peso de você ter um jogador como esse no time. Não, mas aí é minha avaliação, Matheus, só pode ser outra. Tô brincando. Você pode achar o Gerson, por exemplo. Bom nome Craque, também. hein? Craque. Nossa, que diferença. Do Arias tá falando de um jeito meio irônico, tal. Do Gerson, craque. Não, o Arias é um baita jogador. Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Tô falando sério. Léo Pereira e Alexandro. Pulgar de la Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata Gonçalo. Danilo, entre parênteses ali, né? Que também tá nesse retorno. Mas é um pra jogador trás que do gosta. Flamengo é um pra trás Pra trás-mente? mais Odorico. O Wesley tá Desqualificado, pendurado. né? O Wesley tá pendurado. Ele tá pendurado. O Fluminense não tem ninguém pendurado. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão. Hoje eu tô muito confiante, né? Tem uma reviravolta na escalação do Flamengo, mudanças, né? O Flamengo está escalado, mas sem o Rei dos Clássicos, sem o Bruno Henrique, né? Por conta da lesão, né? Que o camisa 27 teve. Só que provavelmente o Felipe Luiz deve colocar o Plata, né? Para jogar ali na função do Bruno Henrique. O Luiz Araújo também provavelmente deve ser titular. E o Felipe Luiz provavelmente deve colocar o Juninho no segundo tempo, né? Matheus Gonçalves para dar mais dinamismo, né? Para dar mais força, né? Ao elenco rubro-negro. Eu estou muito confiante para esses jogões logo mais. Só a vitória interessa. Então, assim, meu placar, né, vai ser 2-0 Flamengo. Né? Eu estou muito confiante. Hoje o mando é do Fluminense. Mas eu estou confiante nessa grande vitória. Vocês concordam? O que vocês acham? Seria uma boa o Flamengo ganhar, né, com esse placar, né, elástico, 2-0, um placar muito bom, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. E antes de finalizar esse vídeo, quero atualizar vocês que o Flamengo tá querendo fazer contratações assim extraordinárias para o meio da temporada, que se trata do Lucas Paquetá e também Roberto Firmino. A ideia da diretoria rubro-negra é contar com eles. Inclusive, a ideia da diretoria rubro-negra é deixar o Flamengo assim, top de linha, né? Já contratou a Daniela Boaventura, né, para ser a grande apresentadora da Flá TV. Ou seja, o novo presidente do Flamengo quer potencializar, né, tudo que tem dentro do Flamengo, uma marca muito grande, só que está sendo muito mal usada, muito mal elaborada, e agora o Flamengo vai com tudo para deixar o time, né, o clube de regatas do Flamengo ainda maior do que ele já é, e conta sim com essa provável chegada do Roberto Firmino. Então, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!